Bom dia, Clóvis. Desculpa, acabei deixando passar aqui teu nome também. Pronto, então tá bom. Bom dia novamente, então, para quem chegou agora também. Hoje, então, a gente vai conversar sobre o nosso trabalho semestral. Nós vamos conversar detalhadamente sobre cada uma das etapas, como é que ele vai funcionar, como é que a gente, né, desde o início agora, nas próximas semanas, o que vocês precisam fazer até o final da disciplina, né, quando dá a apresentação desse mesmo trabalho, tá? Bom, eu gostaria de começar falando que todas essas orientações, tudo isso que eu estou falando hoje aqui nessa aula para vocês, está disponível no Moodle. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. A gente já conversou sobre isso na última aula, eu já tinha mostrado aqui para vocês também o Moodle, né? Mas eu resolvi aqui, ó, para vocês entenderem aqui um pouquinho onde é que tá essas orientações, onde é que, né, estão todos esses itens. Aqui no tópico onde a gente tem o trabalho avaliado semestral, todo esse detalhamento que eu vou falar agora, que a gente vai conversar, está aqui nas orientações para o desenvolvimento do trabalho, tá? Nesse item aqui, orientação, nesse primeiro item, né, do trabalho, nesse primeiro link, na verdade, do trabalho avaliado, tá? Para cada etapa, vocês vão ter uma área igual, né? Onde vocês vão postar as etapas de vocês, e agora eu vou explicar um pouquinho como é que vão ser cada uma dessas etapas. Lembrando que o trabalho, ele no total tem 9 etapas, então a gente aqui, eu só deixei abertas as etapas que são do mês de fevereiro. A etapa 4, que não está aqui, ela já é lá para o mês de março. Em fevereiro eu abro tudo aqui para vocês, tá? Para a gente, todo mês de março, enfim, vamos ir devagarinho para que vocês também não atropelem, façam as coisas também com bastante calma, tá? Então, nesse tópico aqui, então, sempre vai ser a área onde a gente vai estar conversando sobre o trabalho avaliado, e os tópicos seguintes sempre vão ter os tópicos relacionados às semanas de trabalho, tá? Agora, durante essa próxima semana, eu já vou abrir também, da mesma forma que eu vou abrir as orientações do trabalho e as áreas para vocês postarem as etapas do trabalho, eu já vou abrir também essas próximas semanas, né? Essas semanas, as 4 semanas do mês, né? Para vocês ficarem já mais organizados e vocês identificarem, visualizarem um pouco melhor a questão das datas. De qualquer forma, no nosso cronograma tem todas as datas, todas as informações que vocês precisam para fazer o encaminhamento das atividades de vocês, tá? Bom, vamos voltar aqui. Então, eu vou começar falando sobre todos aqueles itens que tem ali nas orientações do trabalho semestral, tá? Para que a gente possa desenvolver aqui, conversar e tirar as possíveis dúvidas. Começando pelo pressuposto que esse trabalho é um trabalho em grupo, portanto, a ideia dele é que, de fato, vocês façam um compartilhamento, né, das funções e não se sobrecarreguem tanto quanto às atividades. As atividades que estão disponíveis no Moodle semanalmente são as atividades que vocês precisam enviar individualmente, tá? Essa atividade que eu hoje vou desmembrar com vocês é a atividade que pode ser feita em grupo. A única questão eu sei que muitos de vocês preferem fazer individualmente, tudo bem, não tem problema, mas levem em consideração essa questão, né? Que é uma sobrecarga para vocês mesmos. A ideia do grupo é exatamente para que a carga seja melhor distribuída, tá? Mas pode fazer individualmente, mas aí vocês vão ter que assumir essa carga do grupo para si, tá? Vamos então começar nas orientações do trabalho. Eu inicio apresentando para vocês o cronograma com todas as datas de cada uma das etapas, que eu acho que é uma das questões mais importantes de vocês estarem atentos, para que vocês cumpram as datas de cada uma das etapas, tá? É muito importante, gente, que vocês façam isso. Eu montei um cronograma aqui também para mim de correção.
para que eu consiga dar um feedback para vocês de uma forma um pouco mais ágil. Então, eu preciso de fato que vocês cumpram com essas datas para que haja o feedback, para que eu consiga dar um feedback de fato para vocês. Então, assim, aqueles alunos que não encaminharem as etapas dentro desse período correm o risco de não ter um feedback das suas etapas do trabalho, tá? Corre esse risco exatamente por causa da questão do prazo. Além disso, tem desconto de nota, depois lá no final eu volto para falar isso mais especificamente com vocês. Mas esses prazos são muito importantes de se respeitar para que a gente possa dar andamento legal aí para o trabalho, tá? Diferente das atividades que a gente tem do semanais, né, do conteúdo em si, né, das atividades que vocês têm aí sobre o conteúdo, sobre os capítulos da disciplina, cada uma das etapas ela vai acabar fechando nas quintas-feiras, tá? Por que eu faço isso? Exatamente para que vocês tenham pelo menos o plantão da quinta-feira, né, de manhã, porque a grande maioria das nossas quintas-feiras a gente vai ter plantão, para que vocês tenham pelo menos na manhã da quinta-feira ainda uma última possibilidade de conversa comigo, né, para que vocês possam tentar tirar qualquer tipo de dúvida, alguma coisa assim, sobre o próprio trabalho, ainda nos nossos plantões, tá? Então, o prazo de entrega de sempre, acho que de quase todas as etapas, não são todas as etapas, porque a última a gente tem uma questão relacionada às apresentações, então acho que eu não me lembro agora exatamente se 27 de abril é uma quarta-feira, já não é quinta, então assim. A grande maioria das etapas vocês vão ter um prazo de quinta-feira. Por que eu fiz esse prazo de quinta-feira? Exatamente para não bater com o prazo das atividades de vocês. Então, vocês têm um prazo diferente para a entrega das atividades desse trabalho semestral e para a entrega dessas atividades semanais, tá? Para a gente não confundir o que é uma coisa e o que é outra. O que estiver relacionado ao trabalho semestral, a entrega normalmente vai ser quinta. Não são todas as quintas. Como vocês podem ver no próprio cronograma, tem duas datas, tem uma data agora inicial em janeiro, que é a mais simples, que é a gente formar os grupos, tem duas datas em fevereiro, duas datas em março, e aí 4 datas em abril, porque aí já entra a questão da apresentação, tá? Então, teoricamente, seria de 15 em 15 dias, vocês têm mais ou menos, não é formal, olhem, né, e organizem ali as datas para vocês. Tem algumas etapas que tem quase um mês de diferença entre uma e outra, mas seria mais ou menos como se fosse a cada 15 dias uma etapa, tá? Gostaria também de destacar e de já deixar claro para que vocês possam se organizar melhor, que as primeiras etapas são etapas mais tranquilas e mais simples, e que no futuro vocês vão acabar tendo que reajustar, reorganizar para fazer sentido o trabalho de vocês. Então, quanto mais vocês andarem com o trabalho, quanto mais à frente vocês estiverem nas etapas, mais trabalho e mais tempo vocês vão precisar para se dedicar a essa elaboração, certo? Então, por favor, estejam atentos a essa questão, porque começa simplesinha, a gente, né, são coisinhas simples, rapidinho eu consigo fazer, só que com o passar das etapas, eu preciso ter um pouquinho mais de domínio do conteúdo, eu vou precisar dar uma olhadinha nas videoaulas, eu vou precisar fazer um exercíciozinho ou outro para conseguir aplicar aquelas informações de fato no trabalho, tá? Então, estejam atentos a isso também. Todas as etapas do trabalho têm relação com conteúdos que vocês estão trabalhando na disciplina. Então, é importante que vocês estejam a par desses conteúdos para poder fazer o desenvolvimento do trabalho, tá? Bom, então vamos agora explicar etapa por etapa. A primeira etapa já é até agora, a próxima quinta-feira, que na verdade é uma etapa simples, uma etapa só de formação dos grupos de vocês, mas é uma etapa muito importante por causa do seguinte. Bom, vocês precisam obrigatoriamente cadastrar os grupos de vocês e se organizar, né, em grupos por meio do link que vocês têm ali no Moodle dessa etapa, porque
ninguém vai conseguir enviar, né, mandar o trabalho sem estar em algum grupo. O que que isso significa? Mesmo que vocês optem por fazer individualmente o trabalho, em duplas ou em trios, vocês precisam escolher um grupo, né, uma numeração de grupo, para poder fazer o envio das atividades, de cada uma das atividades. Provavelmente, não sei se todo mundo já está acostumado nesse ambiente do Moodle, né? Mas eu acredito que seja importante vocês compreenderem aí essas questões para que fique mais fácil, né? Para que fique mais simples aí para vocês trabalharem. Então, é importante, independente de vocês estarem, repito, se estiver fazendo individualmente, também precisa selecionar e se enquadrar lá em um grupo para que vocês possam fazer o encaminhamento das atividades, tá? Eu coloco, obviamente, lá um número limitado de grupos inicialmente, para que a gente não precise, né, depois ter que ficar reajustando numeração e tudo mais. Mas eu coloco ali um número suficiente que dê para ter uma série de grupos e uma série de trios, né, que é o limite de componentes, uma série de trios ou uma série de duplas ou de formações individuais, tá? Então, se faltar grupo, vocês fiquem tranquilos, porque eu vou estar aqui cuidando dessa demanda, né? E logo na sequência eu vou abrindo mais grupos conforme a necessidade, tá? Eu só peço para que vocês, se vocês sentirem que há necessidade, que está demorando a abrir os grupos, que vocês me encaminhem algum e-mail, alguma mensagem que eu já dou celeridade, providencio mais rápido, tá? Mas podem ficar tranquilos que, professora, mas não abriu o grupo, acabei entrando no outro, mas eu quero fazer individual. Então não entra no outro, espera, vai abrir grupo suficiente, vai abrir espaço suficiente para todo mundo ter o seu próprio grupo. Fiquem atentos, porque o que acontece? A seleção dos grupos ela é muito, muito simples e ela é manual e precisa ser feita por vocês. Cada um precisa entrar no Moodle e escolher o seu grupo, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui com a Brenda, o Clóvis e a Elizabeth, tá? Que vão fazer um trio. Eles, os três, vão entrar no Moodle. O primeiro que entrar, né, deles três, o primeiro que entrar vai escolher um número aleatório, né? De preferência, escolham os primeiros para a gente ir completando na sequência, né? Mas, por exemplo, a Brenda, o Clóvis, e a Elizabeth vão entrar no Moodle e vão escolher lá o grupo 1. O Clóvis foi o primeiro a entrar, então o Clóvis vai escolher o número 1. Quando a Brenda e a Elizabeth entrarem, elas vão lá, vão ver que o Clóvis está no grupo 1 e vão entrar e selecionar também o grupo 1 para acessar e para ingressar. É simples assim, tá? O primeiro que acessar vai escolher o grupo e aí, enfim, o restante do grupo vai acompanhar. Vocês têm como se comunicar para organizar quem vai fazer isso primeiro, quem vai fazer isso segundo, sem problema nenhum. Não necessariamente precisa ser esse grupo, né? Esse trio, cada um vai fazer a sua formação, só a cargo de exemplo aqui, tá? Mas o que vocês precisam é só tomar cuidado para ver se o grupo de vocês já não está formado. Eu acredito, pelo menos eu configurei para que vocês possam fazer modificações. Errei o grupo que eu queria estar. Eu combinei com fulano, mas agora eu quero fazer com ciclano. Agora a gente ia fazer em dupla, mas agora a gente vai fazer em trio. Fulano ia fazer sozinho, vai vir para o nosso grupo. Vocês têm ali dentro do prazo, ou seja, até o dia 27 de janeiro, que é a próxima quinta, então tem uma semana para fazer isso. Até a próxima quinta, vocês têm a possibilidade de alterar os grupos. A partir da próxima quinta, só sai. Não entra mais ninguém em grupo de ninguém. E eu preciso que mesmo aqueles que forem fazer a atividade de forma individual façam o registro dos seus grupos. Quem vai fazer atividade individual precisa estar em algum grupo. Por quê? Porque nas etapas do trabalho, quem não está em grupo não consegue enviar o material. E isso é bem importante, tá? Quem não está em grupo não consegue enviar material. Portanto, se eu vou fazer individualmente e não tenho grupo, eu não consigo mandar o material. Então, esta etapa já conta como uma etapa que vai ser avaliada, inclusive, no desenvolvimento do trabalho, tá? Bom,
Esse link já está lá disponível, vocês já podem montar os grupos de vocês. Deixa eu até dar uma olhada aqui se está tudo certo mesmo, só para a gente ter certeza de que não teremos problemas. Aproveitar, vou tomar uma aguinha aqui. Tá tudo certo aqui. Já temos até alguns grupos com componentes, né? Então tá tudo certo, tá? Vocês têm a possibilidade de ver os colegas de vocês que estão, né, agrupados, então vocês conseguem fazer tudo direitinho, tá? Então, quem já fez, está resolvido, não tem mais etapa para fazer até dia 27, está liberado aí até a próxima data de entrega do trabalho semestral, tá bom? O restante do pessoal aí precisa fazer os agrupamentos, precisa se cadastrar, enfim, o que for necessário, tá? Essa é a primeira etapa. Depois a gente começa a botar a mão na massa na etapa 2, para o desenvolvimento de fato da atividade. Na etapa 2, vocês precisam fazer vocês precisam optar, né, resolver em que tipo de empresa vocês vão trabalhar, que estilo de empresas vocês vão desenvolver a atividade. Primeiro ponto é que precisa ser uma empresa industrial. Não pode ser empresa prestadora de serviços, não pode ser empresa comercial, tá, gente? Porque uma empresa prestadora de serviços e uma empresa comercial não vai ter todas as informações que eu preciso para que a gente desenvolva toda a atividade na sua íntegra. Então, obrigatoriamente, precisa ser uma empresa que produza produtos, que faça a produção de bens, pode ser bem de consumo, pode ser bem de uso, pode ser bem do que você, qualquer tipo de bem, mas tem que ser bens físicos, tá? Não pode ser serviço, ok? Então, não pode ser comércio também. Então, precisa obrigatoriamente ser uma atividade industrial. Diga, Elizabeth, fala lá, aproveite. Sora, então não poderia ser, por exemplo, uma padaria, né? Pode, porque a padaria produz pão, ou bolo, ou, sei lá, ela é uma indústria. Sim. O formato dela não é de uma empresa. Uma padaria não é uma empresa comercial. Ela, claro, uma série de padarias revende muita coisa, né? Mas como é que fala? O produto principal é um produto que ela mesma produz. Ela precisa comprar a farinha, precisa comprar sei lá, o leite, ovo, água, sei lá o que é que leva, enfim. Mas estejam atentos a outros pontos aqui também que eu vou trazer para vocês, tá? Eu vou agora desmembrar um pouquinho mais, mas estejam só atentos a todos os pontos que a gente vai ter aqui para esses processos produtivos, tá? Mas pode sim. Qualquer empresa que produza algum bem, que seja, como eu falei, pode ser de consumo ou não, tá? Mas precisa produzir alguma coisa. A padaria, no caso, produz uma série de itens de consumo, tá? E se fosse uma cafeteria? É que aí vai depender. Aí é porque assim, o que acontece? Eu não me interessa, só para ficar claro aqui, não me interessa muito a empresa em si, me interessa mais os produtos e o processo produtivo dos produtos, tá? Vocês, obviamente, têm que escolher uma empresa para definir isso, né? Então, é um guarda-chuva que vocês vão fechando, né? Criando uma triagem, vamos dizer assim. Então, vocês vão escolher um tipo de empresa. Depois vocês vão escolher quais são os produtos que vocês vão trabalhar acerca dessa empresa. Não tem como trabalhar com a empresa, muitas empresas, obviamente, não tem como trabalhar com todas as empresas. E aí, por fim, vocês vão identificar quais são os itens e as necessidades para a produção desses produtos que vocês vão desenvolver. Então, por exemplo, no caso, por exemplo, se há uma cafeteria, essa cafeteria, se ela tem pelo menos 4 produtos, se ela produz, né, internamente pelo menos 4 produtos, e esses 4 produtos têm pelo menos 2 itens envolvidos dentro do processo produtivo dela pode ser, tá? Mas, assim, no caso, eu particularmente olho a cafeteria muito mais como uma empresa comercial ou prestadora mais comercial, né? Prestadora de serviço não, mas comercial. Então, acho que uma coisa né, tem que ter um pouquinho de atenção nisso, tá? Que vocês escolham de fato os itens que sejam
as empresas que façam a produção de itens de fato, tá? A grande maioria das algumas cafeterias, né, no caso, são comerciais, elas simplesmente adquirem os itens e comercializam. Aí vocês vão dizer, ah, mas e café? Eu disse, gente, vamos começar não é vamos ter um pouquinho mais de seriedade na estrutura, né? De fato, uma cafeteria não traz de fato, né? Uma empresa comercial não traz de fato tudo aquilo que a gente precisa para desenvolver a atividade, tá? Dependendo se a cafeteria é uma padaria, ok, sem problema nenhum, tá? Se ela produz de fato produtos internamente, não tem problema nenhum. A única questão é exatamente essa. Ficou claro, Elizabeth? Sim, Sora. Tá. Bom, e aí, gente, o que acontece? Aí, como eu estava comentando aqui com vocês, esse guarda-chuva, vocês vão escolher essa empresa que precisa produzir bens ou bens de consumo ou não, né? Bens de uso. E essa empresa pode produzir quantos produtos vocês quiserem, porém a gente vai focar em no mínimo 4 e no máximo 8 produtos, exatamente para que a gente consiga fazer um trabalho que vocês tenham mão suficiente para desenvolvê-lo, tá? Esses 4 produtos, esses 4 a 8 produtos, né? Vocês podem escolher, podem ser quaisquer produtos dessa linha de produção dessas empresas. Podem ser, muita gente fica na dúvida, mas pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa caseira, pode ser uma empresa fictícia, pode ser uma empresa real, tudo pode, tá? A única coisa que de fato não pode é empresa prestadora de serviço e empresa comercial. Se vocês quiserem criar uma empresa, vocês podem criar. Se vocês quiserem aproveitar uma empresa que já exista, vocês podem aproveitar. Enfim, fiquem bem tranquilos com relação a essa estrutura, né, empresarial que vocês vão abordar. Normalmente, tem muita gente que acaba fazendo o trabalho desenvolve esse trabalho ajudando empresas pequenas, até de pessoas conhecidas. E normalmente o resultado do trabalho acaba sendo bastante positivo, né? Obviamente que são ações que a gente não consegue manter em empresas que são menores por uma série de fatores, e o mais importante é a mão de obra, né? Para poder elaborar isso tudo. Mas muita gente consegue enxergar de fato a questão do lucro, o que está ganhando, o que não está ganhando, se está gastando demais, se está gastando de menos, né? Então, acho que tem algumas questõezinhas aí, às vezes, que ajudam bastante em empresas que têm menor porte e que não teriam a possibilidade de ter alguém auxiliando a fazer esses controles, a fazer essa identificação. Então, se vocês tiverem, por exemplo, empresas que vocês possam ajudar, né, que vocês conheçam e possam ajudar, obviamente que desde que sejam produtoras de determinados bens, isso é interessante, é bom, né? É uma forma da gente poder retribuir aí para a sociedade essa nossa estrutura, né, de universidade pública também, tá? Bom, então vamos lá de novo. Empresa industrial, vocês vão trabalhar com 4 a 8 produtos. Ah, mas a minha empresa trabalha com 20 produtos. Maravilha, que lindo. Mas a gente vai fazer um recorte de até 8 produtos, tá, gente? Porque senão, de fato, não tem mão suficiente para vocês trabalharem, para vocês desenvolverem a atividade, tá? E cada um desses produtos precisa ter, no mínimo, 2 itens no seu processo produtivo. O que isso significa? Que eu preciso ter pelo menos, vamos supor assim, eu estou falando de uma empresa de, sei lá, de confecção, né? Uma empresa que fabrica roupas. Pelo menos eu tenho que ter tecido e linha na linha de produção desses itens, tá? Então eu tenho que ter pelo menos 2 itens na produção desses produtos, tá? Então, item de consumo também para a produção desses produtos. Depois a gente vai falar sobre a questão dos gastos e aí vai aumentar um pouquinho essas informações. Mas isso é que são os itens, tá? Que são os materiais de fato que a gente precisa para fazer a produção desses produtos. Então, se, por exemplo, eu vou fazer produção de água com gás, eu preciso da garrafa PET e eu preciso da água. Beleza, eu tenho 2 itens, tá? Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração. Essas são as limitações, né? Essas são as necessidades para vocês fazerem, para vocês desenvolverem
o trabalho, tá? Então, é esse o recorte. É difícil decidir isso, claro que não é simples, né? Mas são coisas bem simples que vocês têm que apresentar nessa etapa. Vocês vão ter que me dizer, olha, a gente está escolhendo uma empresa que vai fabricar, como a Elizabeth estava dizendo, eu vou escolher uma empresa que fabrica pães, eu vou fazer o pão integral, pão, sei lá, pão de milho, pão de leite e pão de sal, né? Escolhi ali 4 produtos que eu vou fazer a produção. Para fazer o pão de milho, eu preciso de tais ingredientes, para fazer o pão de sal, esses, para fazer, enfim, cada um que eu preciso. Posso repetir, por exemplo, no caso do pão, eu vou precisar de farinha, né? Para todos os pães. Farinha de no caso de pão de centeio, não vai ser a mesma farinha, de milho também, talvez, acho que não. Mas enfim, vamos fazer de conta que todo mundo precisa de farinha de trigo aqui, né? Todos os produtos que a gente escolheu precisam de farinha de trigo. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, tá? Então, eu posso ter o mesmo item na produção de todos os meus produtos. E faz muito sentido isso também, né, gente? Porque no momento que eu desenvolvo uma empresa, que eu vou produzir determinados produtos, eu vou tentar focar em algumas matérias-primas, exatamente para conseguir também ter um poder de barganha na hora da compra. Quanto mais eu compro, menos eu posso tentar pagar, né? Então, tem essas questões também que são importantes da gente entender. Por que uma empresa fabrica só determinados itens? Exatamente por uma questão de know-how e de poder de barganha e de negociação, né? Não é nem barganha, de negociação mesmo, né? Para que a gente possa... A gente tá num nicho só, né? Não ficar atirando aí para todos os lados ou para várias situações diferentes, tá? Bom, essa então é a etapa 2, que vocês então vão definir se vocês querem uma etapa, se vocês querem uma empresa, qual é a empresa, desde que seja industrial, quais são os produtos e quais são os itens envolvidos no processo produtivo desses produtos, tá? Na etapa 3, isso vocês vão encaminhar até o dia 3 de fevereiro, lá na areazinha que já está ali organizada para vocês no Moodle, para que vocês possam fazer esse envio, tá? Na etapa 3, vocês vão me enviar. A gente já começa a trabalhar com essa estrutura dos conceitos que a gente tem na disciplina, tá? Então, até a etapa 3, até a etapa 2, eu diria que vocês não precisam de nenhum conceito, de nenhuma discussão, quase que nem precisa assistir nenhuma das aulas. Já na etapa 3, a gente começa com de fato, os conteúdos sendo cobrados dentro da disciplina. Então, nessa etapa, vocês vão enviar para mim uma lista de gastos da empresa de vocês, tá? Essa lista de gastos precisa ser uma lista de gastos de 2 meses dessa empresa, tá? Então, vocês vão organizar esses gastos separados por custos e despesas e listados em 2 meses. Pode ser igual? Não, obviamente que não pode ser igual. Se eu quero de 2 meses, isso significa que não é uma mesma situação. É impossível uma empresa fazer gasto, ainda mais agora que a gente está num momento que tem inflação, né? É impossível uma empresa ter, de fato, os mesmos gastos em 2 meses diferentes. A gente, como pessoa física, não tem os mesmos gastos em períodos diferentes. Então, uma empresa, menos ainda. Então, obviamente que precisa se relacionar. Então, eu quero essa lista de gastos organizados por custos e despesas separados em 2 meses, tá? Os valores têm que ser diferentes, né, para cada um dos meses. E além de vocês identificarem, né, separar o que é custo e o que é despesa, vocês também precisam identificar o que é custo direto e o que é custo indireto. E além disso, vocês precisam apresentar pelo menos 4 custos diretos da empresa e 6 custos indiretos. Essa etapa, gente, são os gastos da empresa, tá? Isso é muito importante. Não estou nessa etapa ainda, tá? Querendo saber o que cada produto meu gasta, não. Eu quero agora saber o que a empresa gasta. O que ela tem de custo direto, o que ela tem de despesa, o que ela tem de custo indireto,
tá? Isso tudo vocês vão estudar, vão identificar o que é despesa, o que é custo direto, o que é custo indireto e vão fazer as classificações, tá? Então, obrigatoriamente, vocês precisam apresentar essa lista. Volto a dizer, são os gastos da empresa, tá? Vocês vão precisar também classificar esses custos como custos variáveis ou custos fixos. Então, vocês vão ter que fazer a classificação quanto à facilidade de alocação, diretos e indiretos, e quanto à variabilidade, fixos e variáveis, tá? Isso tudo vocês vão ter que fazer nessa etapa 3, e aí, obrigatoriamente, já tem que realmente estar a par ali, pelo menos, do primeiro capítulo, que é o que já está disponível para vocês ali no Moodle, que vocês vão desenvolver na próxima semana. Então, dá tempo de vocês estudarem, realizarem a leitura, realizarem a visualização dos vídeos, desenvolver as atividades para depois chegar nessa etapa lá no trabalho e desenvolver com tranquilidade, tá? Aproveitando aqui o ensejo aqui dessa questão, dessa explicação, que eu sei que agora eu vou começar a explicar para vocês coisas que provavelmente vocês ainda já não vão começar a ligar de fato com o conteúdo, porque precisa estar a par do conteúdo. Mas eu vou depois, em tempo, eu vou montar um videozinho para vocês de cada uma das etapas do trabalho, tá? O que vocês precisam fazer em cada uma das etapas do trabalho. Como eu tô, mesmo tendo essa aula aqui, que eu estou explicando detalhadamente, eu também vou fazer vídeos em cada etapa, vou disponibilizar ali para vocês também, explicando assim, ó, nessa etapa tem que fazer isso, 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 mais objetivamente, rápida, né? Vídeos curtos, bem objetivos, mas explicando exatamente o que vocês precisam fazer para também lembrar, enfim, e separadinho, né? Para ficar mais claro, tá? No final desta aula, deixa eu só... Tá, deixa eu deixar aqui uma anotação aqui para mim, visível, que eu quero lembrar de explicar uma coisa para vocês, tá? Então, a etapa 3 é uma etapa que está diretamente relacionada ao primeiro capítulo da disciplina, da disciplina, e vocês precisam, então, apresentar a listagem de gastos de 2 meses, classificando entre custos e despesas. Os custos vocês precisam identificar o que é direto, o que é indireto, o que é fixo, o que é variável, tá? Dúvidas até então? Pode falar, Clóvis. Bom dia, professora. Bom dia. A minha dúvida, eu sei que, pelo que eu percebi, a gente vai acabar aprendendo durante a imersão no conhecimento, no conteúdo da disciplina, mas, por exemplo, a senhora falou que os gastos, eles não necessariamente, em função da inflação, vão ser os mesmos. Mas, por exemplo, se eu tenho um gasto ou um custo em relação à locação do espaço onde eu desenvolvo a atividade, esse custo pode ser fixo, né? Aliás, pode ser o mesmo, né? Pode ser o mesmo, sem problema nenhum. Nesse caso, pode sim. A não ser que a gente esteja falando assim daquele momento onde vocês estejam trabalhando exatamente nas épocas de reajuste, aí não dá. Mas não precisa, não vamos nos apegar a esses detalhes, tá? Pode ser. Nesse caso não tem problema. Fica tranquilo. Esses custos que não tem, que são estáveis, né? São custos, a gente acaba chamando de custos estáveis, que não tem variação em situações... são custos acordados, né? Você determina que aquele custo vai ser naquele valor por um determinado período, daí, obviamente, que a gente leva em consideração isso, sem problema nenhum, tá? Tranquilaço. Mais alguma? Bom, então vamos seguir aqui. A etapa 4, ela é também... Aí, praticamente, cada etapa acaba sendo um pouquinho de cada capítulo, né? A etapa 4 é onde a gente vai trabalhar praticamente com o capítulo 2, que é a apropriação dos materiais diretos aos produtos. O que eu preciso nessa etapa? Eu preciso, nesse momento, vocês vão ter... Aí é só materiais, tá, gente? Então, os itens que compõem a produção do produto de vocês. Então, se eu estou falando de
sei lá, de garrafa de água, eu estou falando de rótulo, eu estou falando de a garrafa, da tampa e da água, tá? Esses são os itens dos materiais, embalagem e tal. Vocês vão, depois a gente vai ter a gente tem um capítulo específico para isso. Vocês vão ter que, nessa etapa, apresentar as fichas de estoques dos materiais, ou seja, não é dos produtos. Se eu fabrico garrafa de água, eu vou fazer ficha de estoque de garrafa, rótulo, água, e não de garrafa de água, tá? Então, que fique muito claro. Apresentar as fichas de estoques relativas aos 2 meses de funcionamento da empresa, mostrando a movimentação diária para cada um dos materiais envolvidos no processo produtivo. Então, o que isso significa? Se eu faço a produção de água, eu preciso verificar ali, ou se eu tenho eu tenho que comprar a garrafa PET, eu vou mostrar ali quantas garrafas PET eu comprei durante o mês, né? Então, teve um dia que entrou tantos, teve um dia que eu consumi tantos, teve um dia que eu comprei mais tantos, teve outro dia que eu consumi mais tantos. É essa movimentação que vocês vão ter que apresentar nessa estrutura. Então, vocês vão ter bastante fichas de estoque, porque normalmente vocês vão ter bastante materiais, considerando, vamos supor assim, vamos supor que vocês tenham 4 produtos e que cada produto no seu processo produtivo consuma 2 itens diferentes de materiais, vocês já têm 8 produtos, ou seja, vocês precisam fazer 8 fichas de estoque, tá? Então, as fichas de estoque da etapa 4 são dos materiais e não dos produtos, tá? Que são envolvidos dentro do processo produtivo. Nessa etapa, gente, é muito importante que vocês mostrem, que vocês deixem claro o quanto vocês precisam de cada um dos materiais dentro do processo produtivo da empresa de vocês. Tá? Então, além de fazer essas fichas de estoque, vocês vão aprender a fazer durante a disciplina, mas além de fazer essas fichas de estoque, vocês também precisam já apresentar quais são as informações envolvidas dentro do processo produtivo, ou seja, quanto eu preciso de garrafa PET para produzir, obviamente que isso aqui é claro e simples, mas é importante que vocês deixem claro. Eu preciso de uma unidade de garrafa PET para produzir meio litro de água, eu preciso de 500 ml de água para produzir uma garrafa de água, eu preciso de, 20 centímetros de rótulo para produzir uma garrafa de água, eu preciso de uma tampa plástica para produzir uma unidade de garrafa de água, tá? Então, eu vou precisar dessas informações dentro desse processo produtivo e também, nesse momento, talvez já seja interessante, exatamente por causa dessa movimentação de materiais de vocês, que vocês identifiquem quais são as quantidades que vocês vão estar produzindo durante esse período, tá? Esses 2 meses que a gente está se referindo aí dentro do processo produtivo da empresa, tá? A partir dessa etapa 4, a gente vai começar a criar vínculos da etapa 4, de cada uma das etapas, com a etapa 3. O que isso significa? O consumo dos materiais, então vocês vão ter me apresentado na etapa 3 uma lista de gastos. Essa lista de gastos vai ter lá gasto com matéria-prima, gasto com material secundário, gasto com material de embalagem. As fichas de estoques de vocês vai apresentar o consumo de matéria-prima, de material secundário e de material de embalagem, talvez até detalhadamente. Essas informações precisam ser exatamente iguais àquelas que vocês apresentaram na etapa 3. Ai, professora, mas aí na hora de fazer as fichas de estoque deu um valor completamente diferente do que eu tinha colocado lá na etapa 3. Não tem problema. Faz as fichas de estoque, monta, porque agora vocês estão começando a criar o raciocínio e a montar uma estrutura um pouquinho mais clara para vocês. Então, monta as fichas de estoque, organiza essas fichas de estoque e verifica qual foi o consumo de fato e ajusta a etapa 3. Ou seja, cada uma das etapas vocês vão me encaminhar com todas as anteriores junto, para que a gente possa ir fazendo esses ajustes e ir fazendo a revisão desses ajustes, tá? Então,
poxa, eu tinha visto que eu tinha colocado, né, que eu ia gastar 200 mil de matéria-prima, mas na hora de organizar as minhas fichas de estoque, eu vi que eu gastei 150 mil de matéria-prima. Perfeito. Então, agora você vai lá na etapa 3 e ajusta ali o item de gasto, né, com matéria-prima, custo com matéria-prima, para 150, sem problema nenhum, tá? E aí façam esse ajuste para cada um dos meses e para cada um dos itens, tá? Então, estejam atentos a isso. A partir da etapa 4, vocês podem voltar na etapa 13 e fazer o ajuste que for necessário, tá? Bom, feitas as fichas de estoques, vocês vão, então, fazer esse ajuste da etapa 3, encaminham a etapa 4 junto com a etapa 13 e vamos para a etapa 5. Volto a dizer, sempre vocês vão criar um documento só e vocês vão ir criando e aumentando as informações nesse documento de vocês. E vão sempre encaminhar esse documento com o acumulado dos desenvolvimentos, tá? Não deixem de encaminhar todo o material, tudo aquilo que vocês precisam, de fato, encaminhar, tudo que vocês já fizeram, tá? Vocês encaminharem uma etapa por vez vai atrapalhar o andamento e vai ir de encontro ao que está sendo solicitado dentro do próprio trabalho, tá? Então, etapa 4 é a etapa onde vocês vão apresentar os materiais. Na etapa 5, vocês vão apresentar as questões relacionadas à mão de obra, e aí vocês vão precisar apresentar mão de obra direta e mão de obra indireta, tá? É importante que vocês apresentem a folha de pagamento. A folha de pagamento, vocês podem fazer uma apropriação. No conteúdo, vocês vão observar que a gente vai fazer apropriações de folhas de pagamento para 1 ano, tá? O conteúdo, o desenvolvimento das atividades que a gente tem, consideram 1 ano. Lembrem-se que vocês precisam fazer a atribuição dos custos nessa etapa do trabalho para apenas 2 meses. Então, vocês podem fazer, inclusive, a atribuição anual, conforme eu ensino vocês lá nessa etapa, nesse capítulo, mas dividam por 12, né? E apropriem apenas aos 2 meses que vocês estão levando em consideração, tá? Então, é importante que vocês façam essa apropriação. Outra coisa agora aqui que eu lembrei, falando em meses, que é importante, é determinar quais são os meses que vocês vão trabalhar e não considerar mês 1 e mês 2, tá? Exatamente para que vocês, quando vocês forem fazer os cálculos dessas informações, para que vocês possam pegar informações reais, né? Então, por exemplo, eu optei por trabalhar, não estou aqui com nenhum calendário, mas sei lá, o mês de agosto e setembro de 2021, tá? Então, se eu estou trabalhando com o mês de agosto, setembro de 2020, ou futuro, se eu quiser, agosto, setembro de 2022, que seja. Mas se eu quiser trabalhar com o mês de agosto, setembro de 2021, eu sei que o mês de agosto teve 31 dias e que o mês de setembro teve 30. Eu sei quantos finais de semana teve cada mês, eu sei quantos feriados tiveram em cada mês. Então, eu consigo organizar melhor essas informações para fazer esses cálculos, principalmente nessa etapa, tá? Então, lá na etapa dos gastos, né? Quando vocês apresentam os gastos, que é a etapa 3, e vocês vão definir os 2 meses, os custos dos 2 meses, também já definam quais são esses meses, né? E quais, obviamente, de que ano. Pode ser retroativo sem problema nenhum. Pode ser recente ou não, o que vocês acharem melhor, não tem problema. Essa determinação é de vocês. Mas já façam a determinação, porque até nessa etapa já vai ajudar um bocado a gente ter noção da quantidade de dias, quantidade de feriados, quantidade de tudo, tá? Então, vai ser uma apropriação de folha e tal. Fui lá, vi, eu quero ter, não tem um máximo ou um mínimo, fiz essa apropriação da folha, verifiquei o que é mão de obra direta, né? Então, quais são aqueles funcionários que estão aplicando o seu esforço, a sua mão de obra diretamente aos produtos, verifiquei o que é mão de obra indireta, ou seja, quais são os funcionários que trabalham indiretamente nos produtos, que não trabalham só num, trabalham em mais de um, eu não estou conseguindo mensurar muito bem quanto eles se dedicam para cada trabalho, enfim, identifiquei a parte da mão de obra indireta também e fiz a apropriação. Essa apropriação que eu fiz não está batendo com a etapa 3, então eu vou lá na etapa 3,
ajusto os valores que eu tinha colocado lá relacionados à mão de obra direta e à mão de obra indireta e faço e sigo em frente, tá? Então, volto a dizer, desenvolvam a etapa de vocês e quando vocês finalizarem, verifiquem se na etapa 3 vocês chegaram aos mesmos valores. É difícil, tá, gente? É bastante difícil. Então, não chegou ao mesmo valor, vai lá e ajusta. Ah, não, mas eu dou o meu jeito de chegar naquele valor que eu já tinha determinado. Perfeito. Aí tá maravilhoso, tá? Então, essa é a etapa 5, mão de obra, apropriação da mão de obra, apresentação da folha de pagamento, naquele formato que eu vou apresentar, que é apresentado para vocês aí do conteúdo, e identificação do que é mão de obra direta e do que é mão de obra indireta, tá? Etapa 6, vocês vão apresentar. Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Só para eu não me perder numa etapa aqui, rapidinho, gente. Só para. Etapa 6. Vocês vão fazer a distribuição dos custos indiretos. Quando vocês montaram a lista de gastos, vocês apresentaram lá quais eram os custos diretos, quais eram os custos indiretos. Então, agora, aqueles custos indiretos que a gente ainda não tratou, então, material não é custo indireto, a parte de mão de obra direta, né? A gente não vai considerar aqui. Vocês vão pegar aqueles custos indiretos, então, às vezes, assim, sei lá, depreciação, energia elétrica, água, enfim, né? Aluguel, enfim. E vão fazer a própria mão de obra indireta que vocês acabaram de identificar e de reajustar, né? Vocês vão juntar isso tudo ou não, depende do método que vocês vão trabalhar, e vão escolher um dos métodos de distribuição de custos para fazer a distribuição desses custos. Vocês vão utilizar ou a departamentalização ou o custeio baseado em atividades. Nós vamos ver outros. Durante o semestre, a gente vai ver taxa de aplicação, distribuição simples, departamentalização, custeio baseado em atividades. Acho que é só, né? Acho que a gente não vê mais nenhum método. Mas fiquem atentos que vocês precisam. Não vai ser a distribuição simples, não vai ser a taxa de aplicação. Vocês precisam escolher ou a departamentalização ou custeio baseado em atividades. Isso vai depender muito do tipo da empresa que vocês têm. Se vocês estão falando, por exemplo, de uma empresa pequena, raramente essa empresa pequena vai ter departamentos, então é mais fácil fazer uma distribuição por atividades. Ou então, eventualmente, vocês estão falando de uma empresa enorme, que não tem nem como identificar quais são as atividades, então talvez seja mais fácil da gente trabalhar com os departamentos. Então, cada um vai escolher a forma de distribuição dependendo da estrutura empresarial mesmo, tá? E aí, para essa distribuição, vocês precisam apresentar quais são as bases quantitativas que vocês estão fazendo a distribuição. Então, com base na departamentalização, quais são os departamentos, quais são as informações que vocês estão levando em consideração de cada um desses departamentos para poder fazer essa distribuição. Mesma coisa no custeio baseado em atividades. Vocês vão ter que identificar quais são as atividades e quais são as informações quantitativas que vocês levam em consideração para fazer a distribuição desses custos, tá? Agora aqui eu sei que a gente já está, para quem nunca viu, né? Para quem nunca trabalhou com essa, nunca identificou essa área de custos, eu sei que agora a gente já está falando bem mais grego, né? Mas até vocês chegarem nesse conteúdo, vocês vão ver que a coisa vai andando, vocês vão entendendo, tá? O que vai acontecer. Nesse caso, né? Aquela questão da necessidade do ajuste da etapa 3. Nesse caso, eu sugiro que vocês, de fato, peguem as informações que vocês têm até, né, a partir desse momento, né, quando vocês estiverem na etapa 6. Vocês peguem as informações lá da etapa 3 e tragam elas e desenvolvam a partir dali. Para exatamente não precisar voltar e inventar uma outra coisa lá, tá? Então, claro, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de ajuste, pode fazer, tá? Mas efetivamente não tem necessidade, vocês podem simplesmente só trazer as informações da etapa 13 e fazer as distribuições que vocês acharem pertinentes, tá? Essa é a etapa 6. Sei que agora já vai começar a surgir, obviamente, que milhões de dúvidas, exatamente por causa de não estarmos no conteúdo, mas temos algum tipo de dúvida até então? Tudo ok aí?
Tudo ok. Ah, então tá bom. Obrigada, Brenda, pelo retorno. Então vamos lá. Etapa 6. Bom, desculpa. Ainda na etapa 6, eu peço para que vocês apresentem uma tabela, resumo, apresentando todos os custos diretos e indiretos atribuídos a cada produto, separado em cada mês. Depois, até na explicaçãozinha que eu vou disponibilizar para vocês, tem lá mais detalhadamente essas informações ali. É porque é o seguinte: no momento em que vocês fazem a distribuição dos custos indiretos, e a gente já identificou quais são os custos diretos, a gente consegue juntar as informações a partir de agora, né? Então, por exemplo, agora nessa etapa, eu acabei de fazer a distribuição dos meus custos indiretos, inclusive da mão de obra indireta. Então, eu fiz a distribuição dos meus custos. Eu vou pegar e vou montar agora eu posso montar uma tabela, levando em consideração aquelas informações que a gente apurou. Peraí, deixa eu anotar aqui: etapa 6, etapa 5 e etapa 4. Então, levando em consideração aquelas informações que a gente apurou na etapa 4, relacionada aos materiais, eu vou identificar qual é o valor, né, do custo da minha produção e do custo unitário relacionado aos materiais. Na etapa 5, eu vou verificar o que foi de mão de obra direta, vou apropriar e vou identificar o que é total, o que é unitário. Mesma coisa eu vou fazer com os custos indiretos de produção que eu acabei de calcular. E aí eu monto ali para verificar qual foi o meu custo de produção e qual é o custo unitário de cada um dos meus produtos, né? Então, se são 4, quais de cada um, enfim. Então, vocês vão montar essa tabelinha. Nesse vídeo que eu vou encaminhar para vocês, da explicação de cada etapa, nessa etapa eu apresento para vocês um modelinho de tabelinha ali para facilitar e vocês desenvolverem essa etapa, tá? Mas é como se fosse uma junção dessas etapas anteriores para a gente conseguir calcular o custo do produto. Diga, Clóvis. Só para não perder o capítulo que a gente está abordando, o item, eu não sei se eu acabei me passando antes de fazer a pergunta, mas em relação à folha de pagamento que a senhora estava falando, né, que a gente tem que lançar. Por exemplo, se eu quiser colocar uma atmosfera mais real e dar férias para um funcionário e ter que contratar um substituto, isso aí também altera todo o valor, todo o custo, né? Altera, mas assim, ó, pensem na seguinte situação. Aí, isso é até um ponto interessante, porque eu acho que nas aulas e até nos próprios exercícios não fica muito claro isso. A gente não pode, vamos supor, dei férias para um funcionário e vou contratar um temporário, né, por um mês para suprir essas férias desse funcionário. Eu não posso onerar esse único mês, né, de produção, porque provavelmente eu vou manter uma mesma produção, mas eu vou ter um custo dobrado, porque eu estou pagando as férias do meu funcionário, né? Eu tenho que pagar, não vai estar trabalhando, mas vai estar recebendo salário, e eu vou dobrar, né? Vou pagar um mesmo salário, ou enfim, que seja, né? Vamos supor que seja o mesmo, para uma outra pessoa fazer o mesmo trabalho. Então, o ideal é que esses custos adicionais a gente dilua para os 12 meses do ano. E nesses 12 meses do ano, a gente faça a atribuição só desses 2 meses que a gente está levando em consideração. Então, sim, precisa-se ter essa atmosfera real, tanto que para os cálculos da folha de pagamento, a gente leva em consideração 13º, férias, 1/3 de férias, essas informações todas. Só que é importante levar em consideração que, se a gente está falando de 2 meses, a gente está falando de 2 dozeavos, né? Ou seja, eu entendo que esse salário dessa pessoa a mais que eu estou contratando, eu vou dividir em 12 meses e vou atribuir um dozeavos para um mês e um dozeavos para outro mês meu de produção, nesse recorte que a gente está fazendo. Ficou claro, Clóvis? Sim, ficou. Tá, beleza. Tá? Foi até bom você levantar isso, porque às vezes fica a dúvida. Mas essa é a ideia mesmo, tá? Posso seguir, então? Sim, sim. Tá, beleza. Vamos lá, então. Etapa 7. A etapa 7 já é uma etapa que eu chamaria uma etapa de análise e início de finalização do trabalho, tá? Porque o que acontece? Aqui nessa etapa de análise, vocês vão fazer a determinação do preço de venda de vocês, com base nas informações que vocês
com base no conteúdo que vocês vão estar acompanhando na disciplina, vocês vão determinar o preço de vocês vão apresentar, né, qual é a margem de lucro que vocês querem obter, com base nesse custo. Vocês vão levar em consideração as despesas que vocês apresentaram lá na etapa 3 também, para verificar se de fato essa empresa está positiva ou não. É importante que vocês, aqui na solicitação dessa etapa, não fala sobre apresentar o resultado da empresa, mas é importante que vocês apresentem, principalmente na próxima etapa, que é no relatório final, mas que vocês apresentem, de fato, o resultado da empresa, se a empresa teve lucro, se a empresa teve prejuízo, né? O que aconteceu, por produto, o que aconteceu na empresa toda, se tem produto que está dando prejuízo, se tem produto que não está dando prejuízo, enfim, é importante que vocês apresentem essas análises, tá? Mas focadamente, a etapa 7, vocês vão apresentar as informações relacionadas ao conteúdo de análise de custo, volume e lucro, tá? Isso é um dos últimos capítulos da disciplina, então é um capítulo já de análise de custos. Vocês, com base nas informações que vocês têm, vocês vão calcular a margem de contribuição, né? Vocês vão determinar o preço de venda de vocês já vão ter o custo, então vocês vão apresentar qual é a margem de contribuição de vocês vão verificar quais são os pontos de equilíbrio que vocês precisam ter, né? Para a empresa, para que a empresa de vocês seja saudável, então pontos de equilíbrio econômico, financeiro e contábil. Enfim, e fazer essa análise que se chama de análise custo, volume e lucro, tá? Então, eu peço aí direitinho quais são os índices que eu quero para que vocês apresentem nessa etapa. Essa etapa praticamente já não tem mais. O único vínculo que ela tem com a etapa 3 é que vocês vão aproveitar essas informações também para, obviamente, que determinar o preço de venda. O preço de venda deve levar em consideração os meus custos, claro que deve, mas eu também preciso cobrir as despesas da minha empresa. Então, eu tenho que estar atento a essas informações, eu tenho que entender que não é só a produção que vai interessar para a minha empresa e para a determinação do meu preço de venda, é a empresa, né? Então, agora eu vou precisar buscar informações mais detalhadas da minha empresa como um todo para fazer a determinação do meu preço de venda. Vou levar em consideração situações de mercado, vou levar em consideração situações da minha empresa e vou verificar qual é a melhor possibilidade de resultado, né, para a empresa, tá? Por fim, a etapa 8 é o relatório final, que vocês vão entregar até, acho que um dia antes das apresentações. Então, eu diria que no dia, o trabalho de vocês vai estar pronto. No momento que vocês entregam a etapa 7, o trabalho de vocês está praticamente pronto. O que vocês precisam fazer é transformar todos esses cálculos, todas essas informações, todos esses itens que vocês calcularam em um relatório para um gestor. Ou seja, vocês vão apresentar para uma empresa o que foi que aconteceu dentro do processo produtivo, o que é bom, o que não é, qual é o resultado da empresa, o que está sendo positivo de se produzir, o que não está sendo positivo de se produzir. É importante que vocês apresentem, de fato, qual foi o comportamento da empresa durante esses 2 meses de produção desses itens, tá? Então, esse relatório, ele não é simplesmente um copia e cola de todas as planilhas que vocês já fizeram, mas é uma apresentação de quais as consequências de toda essa análise, de todo esse estudo que vocês fizeram para essa empresa, tá? Então, o relatório normalmente tem que ser uma coisa mais concisa, mais clara, reduzida, ilustrada. Não que vocês precisam fazer desenhos e ilustrações, não, mas aproveitem e façam gráficos, façam tabelas bem resumidas, né, para apresentar de fato informações. Pensem que vocês vão levar informações para tomadores de decisão que não têm tempo de entender o passo a passo. A gente não quer saber o passo a passo. O passo a passo é como se a gente estivesse pensando no seguinte: vocês fizeram o passo a passo durante o semestre, e isso eu já vi que vocês fizeram certo, que vocês fizeram errado, já orientei, já ajustamos ou não ajustamos. Agora, o que a gente precisa, o que vocês precisam apresentar
foi isso aqui, esse foi o comportamento, as coisas aconteceram dessa forma, não preciso dizer como foi feito, tá? Então, é o cenário que a gente acaba tendo no final dessa apuração de todas essas informações, certo? E aí, nessa etapa, vocês vão me entregar 2 arquivos, né? Que vai ser um arquivo em PDF, que vai ser o relatório de vocês, com essas informações gerais, com essas informações finais, com de preferência o resultado da empresa, né? Qual foi o resultado, se teve lucro, se não teve, se teve prejuízo. E o arquivo em Excel que vocês foram desenvolvendo durante o semestre. Então, agora, entrando nesse arquivo em Excel que vocês foram desenvolvendo durante o semestre. A partir da etapa 2, vocês vão me enviar um arquivo. Esse arquivo precisa obrigatoriamente, o título, né, o nome desse arquivo, precisa obrigatoriamente ser o número do grupo que vocês escolheram, tá? Então, por exemplo, se a Elizabeth, a Brenda e o Clóvis fizeram um grupo e eles escolheram lá o grupo 1, o arquivo que eles vão me enviar vai ser o arquivo de nome grupo 1. É isso, tá? Todo mundo, cada grupo vai enviar o seu arquivo com o número do seu grupo, tá? Esse arquivo, o envio, no momento em que um de vocês do grupo faz, todos os outros aparecem como enviados, tá? Exatamente por causa dessa função dos grupos. Então, se o Clóvis já mandou o arquivo, a Brenda e a Elizabeth também já vai aparecer para elas como elas tendo também enviado o arquivo, tá? Se não me engano, dá para enviar mais de um, mas se tiver qualquer tipo de situação do tipo, o Clóvis mandou um arquivo, depois a Elizabeth foi lá revisar o arquivo do Clóvis e viu que tem um erro. Aí ela optou, não, vou mandar outro arquivo ajustado. Ajustem o nome do arquivo, grupo 1 ajustado, e coloquem lá nas mensagens na área do envio do Moodle a informação para que eu possa fazer essa consideração. Professora, desconsidera o arquivo grupo 1 e considera o arquivo grupo 1 ajustado para correção, tá? Então, comuniquem, coloquem lá a informação, o nome do arquivo diferenciado, obviamente, e informem isso. Senão, eu vou corrigir o primeiro que eu abri, tá? Que fique claro isso, tá? Não tem como eu adivinhar qual é o arquivo que vocês estão encaminhando correto, tá? Preferencialmente, tentem sempre mandar só um. Eu não me lembro se tem a possibilidade de excluir arquivo, por isso que eu estou pedindo para que vocês façam desse jeito. Se vocês conseguirem excluir arquivo, melhor, tá? Se não conseguir, façam desse formato que já resolve bastante para a gente, tá? Esse arquivo, então, que o nome vai ser o número do grupo de vocês, grupo 1, grupo 2, grupo 3, e assim sucessivamente, cada um no seu grupo, vai ter uma abinha para cada etapa. Então, a planilha 1, vocês vão renomear ali, colocar etapa 2, que é quando vocês vão apresentar ali qual é a empresa que vocês vão trabalhar, quais são os produtos que essa empresa produz, quais são os itens que são envolvidos nesse processo produtivo dessa empresa. A segunda aba vai ser a etapa 3, que é o quê? A lista dos gastos de vocês, tá? Então, essa, e assim sucessivamente. Por isso que eu digo para vocês que vocês vão sempre me encaminhar o arquivo acumulado, porque eu vou responder para vocês quais são os ajustes que vocês precisam fazer, e aí na próxima etapa vocês vão ajustar a etapa anterior e já mandar o que precisar ajustado ajustado junto com a nova etapa a seguir, certo? Então, vocês vão sempre me mandar, vocês vão sempre agregando neste mesmo arquivo cada uma das etapas. E aí, na etapa 8, vocês vão me enviar a versão final desse documento. Durante as etapas, a gente vai fazendo os ajustes necessários, mas depois da etapa 7, vocês vão encaminhar, então, vocês mandaram a etapa 7, eu vou fazer a correção. Se tiver algum ajuste ainda a fazer, vocês fazem. E na etapa 8, vocês entregam ela finalizada, tá? Reajustada e final e pronta para entrega. Então, são dois documentos diferentes. É esse documento que a gente foi fazendo e ajustando durante todo o semestre e o relatório final, tá? Nesse mesmo dia, no dia 27 de abril,
todos os grupos também vão precisar me encaminhar o material de apresentação, tá? E aí a gente tem algumas peculiaridades importantes relacionadas à questão da apresentação dos trabalhos. A primeira é a seguinte: nós vamos ter 2 dias de apresentação de trabalhos, que a gente não tem como, mas todos os trabalhos precisam ser entregues, todas as apresentações precisam ser entregues até o dia 27 de abril. Vou fazer aqui algumas considerações que são importantes e que eu não vou considerar, tá? Como entrega. Então, assim, vocês podem fazer um vídeo e encaminhar o vídeo para a apresentação do trabalho. Se o trio não pode apresentar inteiro, pode ser só uma pessoa apresentando, não tem problema nenhum. Não precisam todos os componentes do grupo aparecerem na gravação ou até na apresentação ao vivo, que seria outra modalidade. Mas não tem necessidade de todo mundo aparecer na apresentação. Pode ser só um aluno responsável ou podem ser todos também. Isso fica a cargo de vocês, tá? No caso da gravação de vídeo, tá? O que vocês precisam fazer? Precisa ser uma gravação de vídeo, tá? Então, vocês vão fazer uma apresentação, provavelmente vai ter uma base, que vocês vão apresentar informações, vai aparecer o rosto de vocês ou não, enfim. É uma apresentação de vídeo, precisa ser um arquivo ou em MP4, ou em Move, qualquer coisa. Atentem, por favor, para o tamanho do vídeo. Vocês precisam me mandar o arquivo com um tamanho pequeno de arquivo. E existe essa possibilidade de redução, tá? Eu trabalho constantemente com isso. É só vocês darem um Google que vocês aprendem a fazer isso rapidamente. Então, assim, eu preciso que vocês respeitem esse tamanho, até por uma questão de capacidade minha de trabalho aqui. O formato como eu trabalho aqui a apresentação dos trabalhos, no formato que eu faço a apresentação dos trabalhos, eu preciso que os trabalhos estejam salvos na minha máquina, no meu computador. Então, se excede esses tamanhos, eu já estou com a minha memória aqui praticamente esgotada, se excede esse tamanho, eu não consigo fazer nada. Então, obrigatoriamente, não é nem só por causa do tamanho do limite da plataforma do Moodle, mas também por causa do meu limite de trabalho. Eu não tenho, no formato que eu faço as apresentações de trabalhos, eu não tenho como fazer de outra forma, tá? Eu sei que vocês vão me dar aí uma série de sugestões, mas eu também não tenho nem muito tempo para aprender outras coisas nesse momento. Então, eu peço para que vocês entendam, se organizem e façam a entrega dos vídeos conforme está sendo solicitado. Nos formatos e nos tamanhos estabelecidos lá no Moodle, tá? Optei por fazer a apresentação ao vivo. Mentira, ainda no vídeo. Por favor, não façam a gravação no PowerPoint, tá? Porque não roda como eu preciso também. Ou fica dependendo, ou dá problema no áudio, ou dá problema no vídeo. Então, essa coisa de vocês gravarem o áudio, eu vou ter que ficar fazendo a apresentação e ficar passando igual. Então, eu preciso que vocês me mandem. Quem vai fazer a apresentação em vídeo tem que se responsabilizar por tudo isso, tá? Por mandar um vídeo fechado. Eu não vou ficar passando lâmina, eu não vou ficar fazendo nada. Se vocês optarem por fazer a apresentação ao vivo, aí sim é que vocês vão mandar uma apresentação em PowerPoint. Então, volto a dizer, mandei, mas eu gravei no PowerPoint. A caracterização da apresentação ser em vídeo é o envio do arquivo ou em MP4 ou em MOV. Em PowerPoint, caracteriza a apresentação ao vivo, online, na hora da aula, tá? Sobre essa questão, não quero gravar vídeo, não gosto de gravar vídeo, não tenho condições de gravar vídeo, prefiro fazer a apresentação ao vivo. Não tem problema, mas também precisa enviar o material no dia 27, no caso, com a base da apresentação. Gente, não tem como a gente apresentar um trabalho nesse formato sem uma base de apresentação, sem um PowerPoint, tem até uns outros documentos que eu até abro ali para vocês encaminharem, se for o caso. Uns outros formatos pode ser o OpenOffice também, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui de Office pode ser relacionado também ao OpenOffice, tá? Mas para fazer a apresentação ao vivo, precisa do documento em PowerPoint. O documento em PowerPoint precisa ser enviado também dentro do prazo. Não adianta me enviar na hora da aula, porque não vai dar tempo, tá? E mandou na hora da aula envio atrasado também, depois a gente já vai falar sobre isso. Então, por favor, se organizem,
montem as apresentações de vocês com calma, montem os vídeos de vocês com calma, para poder fazer essas apresentações de forma tranquila. Então, voltando aqui para a gente poder finalizar. Quem mandar em PowerPoint, eu entendo que vai fazer a apresentação ao vivo. Quem mandar em vídeo, eu entendo que vai só assistir as apresentações e vai ficar lá tranquilinho, sem ter que se preocupar com a apresentação ao vivo, tá? Essas apresentações, elas vão ocorrer nas aulas dos dias, acho que 28 de abril e 3 de maio, tá? Então, vocês têm que me encaminhar todos os documentos até o dia 27, não tem como a gente adiar, porque aí não tem como mais eu corrigir, né? E aí, gente, acontece o seguinte, a ordem, todo mundo tem que enviar na mesma data, né, no dia 27, a ordem das apresentações eu vou falar para vocês no dia 28, no início das nossas apresentações eu vou... Então, todo mundo tem que estar atento para a sua apresentação ao vivo, tá? Então, quem for fazer a apresentação ao vivo, precisa estar já na aula do dia... na aula do dia 28, já atento para ver se o seu grupo não vai apresentar naquele dia. Eu faço o sorteio aqui por uma ferramentinha do próprio Google, tá? E aí, quem não tiver como apresentar ao vivo em uma aula ou na outra, ou que seja só em uma das duas, eu sugiro que se prepare para fazer a apresentação gravada, tá? Para a gente não ter problema, para que não haja prejuízo para ninguém, certo? O tempo da apresentação é de 3 a 7 minutos por grupo, então o mínimo são 3 minutos e o máximo são 7 minutos, tá? Estejam atentos a isso. Vocês vão fazer 2 avaliações dessa atividade. Uma autoavaliação, certo? Vocês vão fazer uma autoavaliação dessa atividade, e também, isso a partir do momento que vocês apresentarem, e também uma avaliação para cada grupo dos colegas de vocês. Vocês vão avaliar cada um dos trabalhos dos colegas de vocês. Todo mundo tem que fazer isso, não é por grupo também, tá? Isso é individualmente. Cada um vai ter que fazer uma avaliação. Vocês prestem... A questão é a seguinte, vocês vão fazer uma autoavaliação e no momento que vocês forem avaliar os outros grupos, vocês não precisam avaliar o próprio grupo, porque vocês estão fazendo uma autoavaliação. No momento que vocês fazem a autoavaliação, eu já estou avaliando o meu grupo mesmo, tá? Então, a avaliação dos outros grupos é diferente da autoavaliação. Então, vocês vão ter, vamos supor que hajam 20 grupos, vocês vão ter que fazer a autoavaliação de vocês e avaliar os outros 19 grupos, fazer uma avaliação para cada um dos 19 grupos, certo? Isso também vai constituir a nota dessa etapa 7, tá? A etapa das apresentações, certo? Essas atividades todas eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão ter até, se não me engano, acho que o último dia de apresentação é uma terça-feira, e aí eu disponibilizo para vocês fazer esses questionários até a quinta-feira, depois das apresentações. Eu sugiro que vocês façam durante as apresentações, que vocês aproveitem, assistam as aulas, né, e as apresentações, e façam durante as apresentações. Professora, não consigo acompanhar de forma síncrona a disciplina. Não tem problema, vai ficar disponível todas as gravações, como tudo, né, que a gente tem aqui, vai ficar tudo disponível, e aí vocês façam, porém, tem um prazo, tá? Então, estejam atentos a esses prazos para poder fazer o desenvolvimento dessas atividades. Deixa eu só agora fazer uma revisão aqui do que faltou falar. O trabalho pode ser individual, em duplas ou em trios. As etapas de 2 a 7 precisam estar em documento, um documento de formato de pasta de trabalho, né, do Excel. Isso aqui já falei. Relatório final, PDF, tudo vai ter espacinho para vocês encaminharem. Então, poste aqui o relatório, poste aqui a etapa 1, a etapa 2, sempre vai ter a área para vocês. Isso aqui não falei. Vocês têm um prazo, certo? Esse prazo, tudo certo, mandou o material no prazo, vai ser avaliado. Eu vou tentar dar um feedback o mais rápido possível para vocês, tudo bonitinho, tudo certinho. Passou desse prazo. Posso encaminhar, professor, atrasado? Deu problema na minha máquina um dia e tal.
Pode, mas há desconto de 20% da nota, tá? Então, estourou o prazo, vai ter um desconto de 20% da nota. No entanto, eu já não garanto agilidade no feedback para vocês, não consigo garantir no momento que vocês passam do prazo. E também não posso deixar que vocês encaminhem mais do que uma semana depois do prazo, tá? O período de fato de envio com atraso vai ficar aberto até uma semana depois do prazo determinado, do prazo estabelecido. Depois disso, não tem como mandar mais. E aí, zera a etapa, tá? Zera a etapa. São várias notas, né? Então, tem um composto de notas bastante complicado, então a gente tem que tomar só cuidado com essas coisas. Tem um ponto muito delicado aqui nessa questão do atraso, que são essas últimas duas etapas, né? As etapas 8 e a 9, tá? Que é a etapa da entrega do relatório final e da pasta final e da apresentação dos trabalhos. Como a gente tem um prazo da apresentação e é o dia seguinte, e obviamente que eu faço isso propositalmente, exatamente para que vocês tenham o máximo de prazo possível, eu não tenho como ter essa tolerância nas etapas 8 e 9 de mais uma semana. Então, infelizmente, tanto a etapa 8 quanto a etapa 9, ou seja, o documento final em Excel, o relatório e as apresentações não podem passar da data do prazo estabelecido. Aí não tem nem tolerância, não tem desconto de nota. Infelizmente, não mandou no dia, zerou a etapa, tá? Se eu zerar alguma etapa, professora, eu posso continuar fazendo trabalho? Pode, não tem problema nenhum. Vocês só precisam estar atento a quanto vale cada etapa, né? E quanto é o percentual aqui de nota aqui que vai ser atribuída a cada uma das etapas, tá? E aí é importante, por exemplo, as etapas de 1 a 7, e aí estejam atentos que a etapa 1 já vale nota, tá? As etapas de 1 a 7 valem 40% da nota, então cada uma dessas etapas que vocês forem entregando valem 40% da nota, então vai ser dividido, obviamente. Então, se eu zerar alguma etapa, a minha média vai cair, tá? Porque vai ser uma média das notas todas dessas 7 etapas, certo? Então, é só isso que vai acabar acontecendo. 30% da nota de vocês vai ser da etapa 8, que é o relatório e a entrega final. E aí, se eu não fizer essa entrega, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai tirar no máximo 7 no teu trabalho, tá? É isso, que essa nota também vai estar zerada. E 30% da nota vai ser relacionada à apresentação. E aí engloba o conteúdo da apresentação de vocês, né? O material da apresentação de vocês e as avaliações que vocês vão fazer. A autoavaliação e a avaliação de cada um dos grupos que estarão apresentando também o trabalho final nessas mesmas datas, tá? Então, isso tudo que eu falei, tudo está disponibilizado para vocês nas orientações lá no Moodle, detalhadamente, né? Eu acho que eu não coloco como orientações detalhadas, mas eu acho que eu coloco como orientações para que vocês possam acessar, né? E, enfim, tirar quaisquer dúvidas que tenham sobre o trabalho a qualquer momento, tá? Dúvidas? Sei que devem ter um bocado, mas principalmente aí vamos pensar na primeira e na segunda etapas aí. Tudo tranquilo? Bom dia. Bom dia. O vídeo tem que ter quantos minutos? Henrique, de 3 a 7, igual para todo mundo. Tá bom, tranquilo então, professor. Obrigado. Nada. Bom, gente, então acho que é isso sobre o trabalho. Eu acredito que seja isso, tá? Bom, como eu sei que tem muita gente, quando vocês precisarem de atendimento,
como eu tinha comentado com vocês, acho que na aula passada, eu vou montar aqui para vocês as áreas de vocês aqui também dos grupos, se vocês quiserem aproveitar para se encontrar e para conversar por essas áreas, eu raramente vou acessar, mas se a gente, eventualmente, se vocês precisarem de atendimento, eu faço os atendimentos aqui, a gente combina um horário, e eu faço os atendimentos aqui pelo Teams também com vocês, tá? E eu também vou tentar fazer o quanto antes, eu também não tenho muito prazo, mas eu vou tentar fazer o quanto antes, que eu sei da dificuldade que vocês têm, alguns de vocês, né? Tem de trabalhar com o Excel, que é montar uma aulinha de Excel para vocês trabalharem pelo menos com essa atividade, né? Pelo menos com esse trabalho, tá? Eu vou tentar montar o quanto antes para vocês essa aulinha e disponibilizar para vocês, caso vocês tenham interesse, enfim, não é nada obrigatório, não é uma atividade obrigatória, não é nada demais, mas talvez ajude um pouquinho a entender, a facilitar um pouquinho o processo de elaboração, porque eu sei que tem muita gente que não sabe usar as ferramentas do Excel para o desenvolvimento dessas atividades, e eu vou tentar só apresentar ali um pouquinho para vocês de como é que a gente usa as fórmulas, como é que a gente formata basicamente ali os itens de dentro de uma planilha, para ficar um pouquinho mais claro, para ficar um pouquinho mais fácil, e aí, obviamente, eu posso, ensinando isso também, eu posso dar uma cobradinha um pouquinho maior para essas questões, mas aí também, eu sei que tem muito vídeo na internet que vocês podem pegar para aprender também e tal, mas não custa nada aí, de repente, a gente focar mais no que de fato a gente precisa para o trabalho. Então, eu vou tentar fazer uma aulinha, tentar fazer uma coisa rápida, simples, bem objetiva com relação ao que a gente de fato está trabalhando na disciplina, para tentar ajudar vocês aí nesse desenvolvimento desse trabalho também. Não consigo prometer que esse vídeo esteja pronto até o dia 27, né? Mas o quanto antes eu puder disponibilizar para vocês, eu farei, tá? Diga, Clóvis. Em relação à etapa 2, que é a definição da empresa, no início da apresentação de hoje, a senhora falou que a gente pode criar uma empresa. Pode. Mas, Pode. por exemplo, voltando ao um dos exemplos que a senhora tinha dado em relação à empresa, se eu, por exemplo, criar uma padaria e a senhora disse que eu poderia utilizar períodos posteriores ao atual, por exemplo, os meses setembro e outubro de 2022, por exemplo, ou meses anteriores. Eu tenho que considerar, sei lá, período da pandemia como exemplo para buscar valores de mercado, aumento dos insumos, essas questões assim. Ou eu uso valores de mercado padrão, por exemplo, para os itens, para os insumos, por exemplo, tipo farinha, tipo água, essas coisas. Essa foi a minha dúvida, na verdade. Clóvis, assim, eu acho que a gente também não precisa se apegar a tanta coisa. Eu preciso que vocês entendam a dinâmica, a questão da pandemia, enfim. Obviamente que quanto mais próximo ao valor de mercado que vocês puderem trabalhar, melhor, tá? Mas não precisa se apegar a muito detalhe, a muita questão. Assim, se você vai fazer com base, se você vai desenvolver um trabalho para uma empresa fictícia, não precisa se apegar. Mas, por exemplo, tiveram trabalhos no semestre passado de alguns alunos que estavam auxiliando empresas reais e desenvolveram o trabalho para empresas reais e identificaram algumas questões bastante interessantes, porque a pessoa achava que tinha um comportamento agora durante a pandemia e, na verdade, ela tinha outro. Então, assim, tem algumas questõezinhas que, às vezes, quando a gente está trabalhando com informações um pouquinho mais próximas da realidade, nos trazem informações mais interessantes. Mas, por exemplo, no caso de uma empresa fictícia, não vai fazer muita diferença. Então, assim, vocês não precisam levar a ferro e a fogo. O que vocês precisam é entender como é que funcionam as dinâmicas, tá? Então, assim, se eventualmente vocês fizerem suposições que não estão. Só não posso considerar, por exemplo, assim, que você vai botar lá o quilo de farinha a R$20, entendeu? Isso aí a gente também, né? Aquela coisa assim que está completamente fora. Não dá, né? Mas cravar que o quilo da farinha está 4, 3, 5, 6, sei lá, nem sei efetivamente quanto tá, porque eu não costumo consumir aqui, mas
qual é o valor de mercado de fato para uma indústria, porque não é nem do consumidor, né? Não tem muito como a gente cravar. Então, não precisa se preocupar com isso, não, tá? Perfeito, obrigado. Era isso, né, que você tinha perguntado. Isso, exato, exatamente isso. Maravilha. Bom, gente, então era isso. Se não temos mais dúvidas, era o que eu tinha para hoje aqui para vocês. A gente já está quase no limite do horário da aula, né? Vocês já têm aí atividades para a semana que vem. Semana que vem, então, nós temos plantão na quinta-feira. Na terça-feira, vocês têm atividades autônomas aí para fazer, para desenvolver. Aproveitem o horário da aula, né? Quem gosta aqui de acordar cedo, de aproveitar esse horáriozinho aqui já para mandar bala aí nas atividades. E aí nós nos encontramos, então, na quinta-feira que vem, no plantão da próxima aula. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, inclusive com relação ao trabalho ou aos conteúdos, enfim, já está aberto aí o nosso canal de comunicação, tá bom? Então é isso. Até a próxima semana. Vou encerrando por aqui. E a gente se fala aí quinta-feira que vem, então. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem lá no fórum também. A gente vai se falando por lá, tá bom? Bom final de semana aí para todo mundo. Igualmente. Obrigada.